Fala, meus queridos e minhas queridas, eu sou o professor Alberto Alax, seu professor de língua portuguesa, e neste momento nós vamos dar continuidade ao nosso simulado, tá? Lembrando que no vídeo anterior nós respondemos 10 questões e agora nós vamos responder mais 10 questões, tudo bem? Lembrando que nós estamos pegando questões diversas de todos os tópicos, que essa é a proposta do simulado da SESGRAN Rio, né? Vamos focar unicamente na SESGRAN Rio, principalmente para você que vai se preparar para o concurso da Caixa Econômica Federal. Nada melhor do que se preparar com as questões da SESGRAN Rio. Tudo bem? Então vamos lá. Questão de número 11, deixa eu ampliar aqui, para ficar melhor para vocês. Lembre-se, gente, que é sempre importante vocês tentarem fazer antes e depois acompanhar a explicação. Então, olha lá. A palavra saíam contém hiato acentuado. Deve também ser acentuado o hiato. Lembre-se, gente, que o hiato é quando nós temos, na separação silábica, vogais que ficam separadas. E, beleza. Só que para ter acento não é qualquer hiato. Então, por exemplo, se tu pegar a palavra Saara, nós temos o hiato aqui, nós temos duas vogais que ficam em sílabas separadas, tudo bem? Só que para haver acentuação gráfica, existem algumas condições. Primeira, a segunda vogal do hiato obrigatoriamente tem que ser ou a semivogal I ou a semivogal U, senão nem haverá acento. Por exemplo, aqui, a segunda semivogal na palavra Saara é a letra A, logo não tem acento. Outra condição, ela tem que ser tônica. E o que significa isso, professor Alberto? Ser tônica significa que ela precisa ser a mais forte. Ou seja, na hora de pronunciar, olha, Saara, a segunda vogal do hiato, ela é a mais forte. Outra coisa, professor Alberto, ela precisa estar sozinha, ou seja, ela precisa estar sozinha ou com S, acompanhada de S, tá? A consoante S. Tem que ter essas condições aqui, tem que ter essas condições. Bora relembrar algumas observações, por exemplo, observações, já elimino logo de cara aqui, por exemplo, a letra E. Aí tu já pega essa letra E, Quando você tiver o hiato, como vem, aqui nós temos hiato, né? E que você tem as vogais repetidas, E, O, U. Então, tu pega a palavra voo, por exemplo, Sempre que tiver essas vogais repetidas, elas já não têm mais acento. Então, hiato com vogais repetidas não tem mais acento. Outra coisa que eu vou eliminar aqui é a letra B, não há acento se for seguido de NH. Seguido de NH não tem. Olha, se tu pegar a palavra rainha e fazer a separação, ra, e nha. Repare, eu tenho hiato, a segunda vogal do hiato é a vogal I, ela está sozinha, ela é mais forte. Mas por que ela não tem acento, professor Alberto? Porque ela é seguida de NH. Se for seguida de NH, nunca haverá acento. A palavra suada, professor, olha, se você pegar a palavra suada, fica assim, tem hiato. Só que a segunda vogal do hiato é A, e para ter acento tem que ser I ou tem que ser U. Repare aqui que eu tenho na palavra coroa, coroa. Lembre-se, vogais repetidas não tem mais acento, e aí, se você pegar a palavra juízes, juízes, eu tenho aqui um hiato, a segunda vogal do hiato é a vogal I, ela é a mais forte, está sozinha, leva acento. Repare que se você pegar juiz, está no plural, né? Mas se você pegar a palavra juiz e colocar no singular, já não tem acento, porque o I, né, que é a segunda vogal do hiato, não está acompanhada de S, está acompanhado de Z. Então, olha como é interessante essas regrinhas aqui, tá? Então, confirmando o nosso gabarito da questão de número 11, gabarito letra A. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para mais uma questão aqui,
Questão de número 12. Questão de 2023, da Cisgran Rio, questão recente, que fala o seguinte, ó. Esse assunto, antes de eu ler a questão, esse é um assunto que cai com muita frequência em prova de concurso público para qualquer banca e para a Cisgran Rio não vai ser diferente, né? Para a tua prova da Caixa Econômica Federal não vai ser diferente. Vai cair isso aqui na tua prova. É a famosa substituição de palavra. Então, eles vão te dar uma palavra para que você possa substituir, mantendo o sentido. Então, olha lá. O soneto é muito bonito, disse, me encarando com severidade. A palavra que pode substituir severidade sem alteração de sentido da frase é, ou seja, rispidez, né? Ou seja, disse-me encarando com rispidez, muda o sentido. Com discrição, muda o sentido. Com desgosto, muda o sentido. E com incompreensão, muda o sentido. Então, com severidade, com firmeza, né? Mantém o sentido. Então, a questão de número 12, gabarito, letra A, bem tranquila. Essa daqui você também não erraria essa questão. Vamos lá para mais uma questão de acentuação gráfica, banca Cisgran Rio. A palavra típica, repara, ó, típica proparoxítona, né? Ficou muito grande aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Típica, corta, né, gente? Mas você já sabe como é a separação. Ela é uma proparoxítona. Então, vamos lá. Cuidado com a letra A. Quem não sabia, é bom que aprende agora. Gente, a sílaba mais forte da palavra não é no ru, é no brio. Então, a pronúncia não é... Ó, deixa eu pegar outra aqui que ficou ruim, né? A pronúncia não é rúbrica, é rubrica. Então, o que é que nós temos aqui, professor? Vou até colocar aqui, ó, para você memorizar, porque vai que cai essa palavra na tua prova. É rubrica, não rúbrica. Então, nós temos uma paroxítona. Só que nós queremos a proparoxítona. Túnica é proparoxítona, beleza. Íberos. Cuidado, olha. Íberos. Ah, professor, estou desconfiado dessa palavra. É íberos ou é iberos ou é iberos? Olha lá, íberos. Ficou em dúvida? Segura. Íntimo, beleza. Agora, olha só, aqui tu não teria dúvida na letra C, ó. Diagnóstico proparoxítona e protótipo proparoxítona. Aí tu vê que aqui não é proparoxítona, ela é paroxítona aqui, tá? Gabarito, letra C. Quando tu tem aqui, ó, étnico e filântropo, é filântropo ou é filantropo? Tá vendo aqui, ó, como eles trocam a sílaba ali só para enganar você? Fica atento nessas pegadinhas aqui, tá? Mesma coisa, ávaro é avaro, então fica atento. Mas, professor, quando eu cheguei aqui, ó, na letra C, eu não tinha dúvida, não tinha mais dúvida. Repare que é uma questão de nível médio, e é isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Por que eu quero que vocês fiquem atentos nesse tipo de questão aqui? Porque você vai ficar em dúvida mais de uma alternativa. Só que, quando você chega na letra C, você já não tem mais dúvida, né? Então, o gabarito realmente é letra C. Vamos para mais uma questão de 2023. Questão de 2023, que fala o seguinte: a frase que as vírgulas estão empregadas com a mesma função que em não esquecer que a minha avó, Pedrinha Peruche, olha lá, gente, Pedrinha Peruche está explicando minha avó. Se está explicando minha avó, a vírgula é obrigatória, nós temos aqui um aposto explicativo. Então, a vírgula ela é obrigatória no aposto explicativo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos procurar uma alternativa em que nós vamos encontrar um aposto explicativo. Então, vamos lá, gente? Vamos começar? Olha só. Mude de lugar, meu pai. O que é que nós temos aqui, professor? Vírgula obrigatória, ó. Bora relembrar, ó. Vocativo, chamamento. Quando você tiver um chamamento, a vírgula é obrigatória. Só que você já percebeu que nós estamos atrás de um aposto explicativo, tranquilo?
Letra B, a filha preocupada e triste, ó, que está preocupada e triste. Olha como nós temos aqui, ó, vou até abreviar, oração subordinada adjetiva, né? Ela é reduzida de particípio e é explicativa porque está separada por dupla vírgula aqui, ó. Só que nós queremos um aposto. A língua portuguesa, embora inculta, olha lá, embora, gente, é uma conjunção concessiva, né? Embora inculta, apesar de não ter verbo aqui, ó, nós vamos colocar que é um adjunto, porque não tem verbo, adverbial concessivo, não é isso? Não é oração, professor, não, porque não tem verbo, tá? Se tivesse verbo, então, de novo, a oração, que oração, professor? Perdão, gente. Adjunto, adverbial concessivo, tranquilo? Então, vamos lá. Os poemas, textos de uma beleza sem igual. Olha como está explicando o que é o poema. Se está explicando, então, gabarito, letra D de dado, nós achamos o nosso gabarito na questão de número 14. Ó, colocou os óculos e, caminhando pela sala, olha só, nós temos aqui também uma oração reduzida, deslocada. Nas orações deslocadas, a vírgula ela se faz obrigatória. Então, questão 14, gabarito, letra D de dado. Vamos lá, gente, mais uma questão aqui, ó. De acentuação gráfica, também banca 6 Gran Rio, tudo bem? Ó, vai que cai uma questão de acentuação para você. Fala o seguinte, a palavra que precisa ser acentuada graficamente para estar correta quanto às normas em vigor está destacada na seguinte frase. Vamos lá, todo escritor de novela tem o desejo de criar um personagem inesquecível. Gente, o caso do verbo ter e do verbo vir, não é o vir. Caso do verbo ter e do verbo vir. Quando o sujeito estiver no plural, nós vamos colocar o acento diferencial, que é o acento circunflexo. Se o sujeito do verbo ter ou do verbo vir estiver no singular, se o sujeito do verbo ter ou do verbo vir estiver no singular, o verbo vai ficar sem o acento circunflexo. É só você perguntar quem é que tem o desejo de criar um personagem. Todo escritor de novela. Está aqui o nosso sujeito, o núcleo do sujeito está no singular, então esse verbo aqui não pode ter o acento diferencial. Os telespectadores, letra B, veem as novelas como um espelho da realidade. Lembra que eu falei? Quando se dobra as vogais, não tem mais acento. Em outro momento, essas palavras elas eram acentuadas, só que agora não tem mais o acento. Ó. Superpor, ó, oxítona terminada em R não leva acento. Alguns novelistas gostam de superpor temas sociais com temas políticos. Letra D. Para decorar o texto antes de gravar, cada ator relê, olha, toda oxítona terminada em E leva acento, então cada ator relê sua fala várias vezes, tá? Perdão, gente, está tossindo, né? Estou com um probleminha aqui na garganta, mas eu estou aqui gravando esses vídeos para vocês, tranquilo? Vamos lá. Alguns autores de novela constroem, ou seja, não é constroem, não é constroem. Oxítona terminada em EM não leva acento. Ó. Constroem. Então, não leva acento as paroxítonas terminada em EM. Tranquilo? Gabarito da 15ª questão, letra D de dado. 16, olha só. A palavra aqui funciona como mecanismo de coesão textual. Deixa eu marcar isso aqui para vocês. Ó. Retomando o antecedente. Gente, o que retomando o antecedente tem que ser o pronome relativo. Lembrando que o pronome relativo ele tem o que nós chamamos de
função anafórica. Por que, professor Alberto, tem função anafórica? Tem função anafórica porque vai retomar algo. Então, os outros casos é conjunção. Conjunção não retoma, conjunção liga palavras ou liga orações. Quem tem essa função coesiva é o pronome relativo, que sempre vai retomar um substantivo. Então, vamos lá. Ó. Parei quase num susto depois que li os primeiros versos. Gente, depois que é uma locução conjuntiva temporal. Então, esse que faz parte dessa locução conjuntiva, não está retomando nada. Não esquecer isso. Lembra lá do macete? Ó, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma conjunção integrante. Conjunção não retoma, conjunção ela liga. Tá? Vamos lá. Ficou olhando a borboleta. Que aí, gente, dica, para você saber se esse que ele é um pronome relativo, substitua o que pelo a qual ou pelo o qual. Claro que pode variar, pode virar as quais ou os quais. Repare, ó, que quando eu falo ficou olhando a borboleta a qual, dá para retomar? Dá. Então, gabarito dessa questão, letra C. Professor, letra D, ó, sempre que conjunção, locução conjuntiva temporal, o que faz parte do sempre. E aqui, professor, por que está errado? Quando me avisaram isso, olha como está distante aqui. Quem avisa, avisa algo. Avisa que ela tinha morrido. Então, aqui nós temos uma conjunção integrante. Então, eu te mostrei por que o gabarito é letra C. Vamos lá. 17, mais uma, professor, de acentuação gráfica, né? Eu só tenho colocado algumas questões de acentuação gráfica, sim. Tenho colocado aqui, já é uma maneira de a gente relembrar a regra, tudo bem? É bom que você já vai estudando essas regras. Então, vamos lá. 17 diz o seguinte. A palavra tecnológicos recebe acento gráfico de acordo com as regras da norma padrão da língua portuguesa. O grupo em que todas as palavras devem ser acentuadas pela mesma regra, tecnológico, gente, é uma palavra paroxítona. Então, questões como essa, por exemplo, que tem 3 palavras na mesma alternativa, o teu objetivo é achar uma que não é proparoxítona para te fechar o teu gabarito. Então, olha lá, fácil. Eu tenho aqui uma paroxítona terminada em L, já não é o nosso gabarito. Orgânico proparoxítona e vítimas proparoxítona, mas nós eliminamos por causa da palavra fácil. Olha lá, satélite, altíssimo, e vítima está aqui o nosso gabarito, letra B de bola, pois todas têm a mesma regra da palavra tecnológico, tá? Fotossíntese, proparoxítona, só que atraído, regra do hiato. Domínio, paroxítona terminada em ditongo, ó. Saúde, regra do hiato. Possível, paroxítona terminada em L. E biológico, proparoxítona, tal. Vulneráveis, paroxítona terminada em ditongo. Luminárias, paroxítona terminada em ditongo. E incontável, paroxítona terminada em L. A única que é todas as palavras acentuado pela mesma regra, letra B de bola, tá? E, óbvio, tem que ser pela regra da proparoxítona. Então, vamos lá, gente. 18. Ó, o emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Então, bora lá. A conscientização sobre a reciclagem e reutilização do plástico é muito importante. Olha lá, gente, aqui, ó, sobre a reciclagem e reutilização do plástico é muito importante. Aqui nós temos o adjunto adverbial e tem que colocar a dupla vírgula. Repare que as expressões adverbiais ou oração adverbial é aquela que dá para você retirar do texto. Se tem 3 ou mais palavras, a vírgula ela é obrigatória. Agora, olha só que interessante, dá para você ler a parte que eu destaquei em amarelo, e aí você percebe que realmente essa expressão aqui ela é acessória. Então, olha lá, a conscientização é muito importante, pois ainda tem que ter uma outra vírgula aqui, ó,
nós temos uma oração explicativa, coordenada explicativa. Porque o descarte correto desse lixo é essencial. O que é essencial? O descarte correto do lixo. Repare que aqui nós temos um sujeito, ó, e aqui nós vamos estar diante de um caso proibido. Por quê, professor Alberto? Não se separa por vírgula o sujeito do seu verbo. Então, está cheio de erro aqui. Ó. É essencial para a saúde do oceano em todas as partes do mundo. Nós queremos a correta, tá? Então, vamos lá. B. A contribuição da população para manter a limpeza da praia é fundamental. Outra expressão adverbial, ó, nós temos aqui uma oração que indica finalidade. Olha como dá para você, basicamente, fazer a leitura sem essa parte que eu destaquei em amarelo. A contribuição da população é fundamental para que as águas do mar não carreguem sujeira que prejudique a natureza. Então, use essa dica. Na hora da tua prova, meu aluno, você não é obrigado a saber que tipo de oração, você só precisa saber que a vírgula está certa ou se a vírgula ela está errada. Então, se tu pega uma expressão que dá para te retirar e é acessório, tem 3 ou mais palavras, a vírgula é obrigatória, tá? C. O lixo nos mares, aos imensos transtornos por ele causado, ó, o lixo nos mares, devido, ó, opa, vou colocar uma vírgula minha aqui, ó, e deixa eu destacar para você ver como dá para retirar, ó. O lixo nos mares, devido aos imensos transtornos por ele causado, apresenta consequências mortais para os animais que ali vivem e ingerem materiais prejudiciais à saúde. Então, vamos lá, vamos ler sem o que está em amarelo. Os lixos nos mares apresentam consequências mortais. Dá para retirar? Dá para retirar. Claro que aqui nós temos uma oração causal, tudo bem? Mas você não precisa saber isso. Você só precisaria saber que essa vírgula é obrigatória. Letra D. O plástico, em função de sua enorme durabilidade na natureza, é um dos produtos mais poluentes criados pelo homem. Bora ver se isso que está entre vírgula aqui dá para retirar, para ver se essa dupla vírgula obrigatória, se ela é acessório, óbvio, sendo acessório está deslocado, a dupla vírgula é obrigatória. Então, olha lá, o plástico é um dos produtos mais poluentes criados pelo homem. Então, gente, tem tudo para ser gabarito letra D de dado. Então, vamos achar o erro da letra E. O Brasil, signatário da Convenção Internacional para a Prevenção da População Causada por Navio, assumiu. O que é que assumiu? Ó, o Brasil, signatário da Convenção Internacional, ó, para a população, para a prevenção da poluição causada por navios, assumiu. Então, isso aqui é o nosso sujeito. Isso aqui vai ter um termo deslocado, então tinha que ter uma vírgula antes desse para, né? Para que indica finalidade. Então, confirmando o nosso gabarito letra D de dado. Questão 19. Falta mais 2 para a gente fechar o nosso primeiro simulado. Vai fazendo as tuas anotações, professor. Eu estou achando essas questões de acentuação difícil. Bora dar uma reforçada. Professor, eu estou encontrando outras questões aqui um pouco mais complicadas. E sempre importante estar revisando, fazendo teoria, relendo, melhor dizendo, a teoria e fazendo bastante exercício. Então, olha lá. Falando sobre o novo acordo ortográfico. Em conformidade com o acordo ortográfico da língua portuguesa vigente, atende às regras de situação todas as palavras em... Olha, gente, aqui na palavra Android já não tem acento. Por quê? As paroxítonas que contêm ditongo aberto já não são mais acentuadas. Ó. Por isso, Odisseia não é. Residência está certo o acento. Arguição, ó, não tem mais acento, né? Há até uma dúvida na pronúncia dessa palavra. Refém tem acento e mausoléu tem acento, está certo. Ó, já que a arguição não tem mais acento, refém está certo e mausoléu está certo, gabarito letra B de bola. Desbloqueio está certo, sem acento. Agora, pelo, gente, perdeu acento. Essa palavra ela era usado o acento diferencial em pelo, né?
para diferenciar da preposição pelo também e do verbo pelar. Então, não tem mais acento. Escarcel está certo. Feiura, gente, aqui é uma regra específica. Ó. Se você tiver, vou até colocar aqui, hiato, ó, antecedido de ditongo decrescente, para você anotar aí, memorizar, vai que cai. Decrescente não leva acento. Antes era acentuada a palavra feiura, tá? Mas hoje não leva mais acento. Enjoo, você já sabe que não é acentuado, mas eliminamos pela palavra feiura. Maniqueísmo, tá certo, mas eliminamos pela palavra feiura. Olha, assembleia, paroxítona que tem ditongo aberto, não temos acento, tá? Sutil não tem acento e arremesso não tem acento. Vamos lá. Questão 20, última deste primeiro simulado. O sinal grave indicativo de crase, está aqui o assunto, crase, está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em letra A. As atitudes dos defensores do meio ambiente revelam que eles são favoráveis a projetos que assegurem a defesa de maior qualidade de vida. Gente, aqui nós temos um caso proibido. Vou abreviar aqui, ó. Qual é? A no singular, singular mais plural. Como assim, professor? Preste atenção, ó. Sempre que o A estiver no singular, seguido de uma palavra no plural, e tiver craseado, está errado. Letra B. As pesquisas relativas ao lixo marinho têm sido incentivadas por meio da realização de estudos destinados a preservar. Outro caso proibido, qual é, professor? Não há crase antes de verbo. Antes de verbo nunca haverá crase. Letra C. Os detritos resistem, quem resiste a alguma coisa, por maior tempo à decomposição. Substantivo feminino que aceita a crase, então, gabarito, letra C. Aqui, gente, a ordem é, pega a palavra anterior que pede preposição a, seguido de um substantivo ou uma palavra que aceita artigo a, nós vamos ter o fenômeno da crase, tranquilo? Então, bora ver os outros casos, por que estão errados? Os especialistas estão dedicados, caso proibido, verbo, estão dedicados a realizar pesquisas para elaborar um tipo de plástico que se dissolva ao entrar em contato com a água salgada dos oceanos. E os maiores obstáculos a serem, mais um caso proibido, nós temos aqui um verbo, tá? Caso proibido, a serem superados para evitar que o lixo contamine as águas do mar, são os detritos terrestres carregados pelos rios e pelas chuvas. Tudo bem, gente? Então, nós ficamos por aqui, fechamos mais um simulado, mais um não, nosso primeiro simulado, para falar a verdade, para você que vai fazer a prova da Caixa Econômica Federal. Lembre-se, qualquer dúvida, tá? Só me mandar mensagem. Esse aqui é o meu WhatsApp. Na verdade, você já tem meu WhatsApp, né? Se você está assistindo essa aula porque você adquiriu esse pacote para você treinar a sua prova, então a meta é essa, fazer exercício e repare que algumas questões eu estou detalhando bastante, eu estou especificando bastante, outras eu detalho mais, outras eu detalho menos, e aí, claro, algumas questões eu vou detalhar mais, outras eu vou ser mais objetivo, porque lá num outro vídeo eu vou detalhar mais outros assuntos e assim por diante. Mas se porventura, por exemplo, nós temos aqui essa última questão, uma questão de crase, e você fala assim, professor Alberto, não ficou tão detalhado como quando o senhor falou daquela questão do hiato, que o senhor retomou toda a regra. É claro que a regra de crase a regra de crase é muito grande. Então, pela regra de crase ser muito grande, e caso você queira ter acesso a essa aula, você já sabe, só entrar em contato comigo. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.